Muito que bem, senhoras e senhores, meu nome é Vitor, estamos aqui em mais um episódio do Desjornalismo Esportivo. Dessa vez vamos falar aqui de Brasileirão e Copa do Brasil, tá? A gente teve aí umas atualizações, tá? Muitas coisas mudaram, tá? Inclusive surpresas aconteceram, assim como coisas que a gente já realmente já esperava, né? Principalmente ali na Copa do Brasil. Mas enfim, é isso, gente. Bom, vamos começar aqui com o Brasileirão, tá? É, Vamos falar. Eu não vou realmente falar aqui do meio da tabela, eu vou falar só do G4 e do Z4, porque eu acredito que é o que de fato mais importa, né? O resto é resto. Mas, gente, o Palmeiras se afastou da liderança, tá? Eu não lembro. Eu acredito que não. Eu acredito que o Palmeiras não era líder no último episódio que a gente gravou. Mas é estranho você ver o Fortaleza na frente do Palmeiras. Isso é uma coisa que ninguém esperava, tá? O Fortaleza tá muito bem, inclusive até o próprio Lucero, ele tá sendo o principal, um dos principais artilheiros, né? Ele só tá atrás do Pedro, com 10, ele tá com 8. Mas, cara, o Fortaleza tá bem, mano. O Fortaleza, ele tá bem demais, tá? Eu falo que de fato é uma coisa que ninguém espera, porque, mano, realmente, cara, o Fortaleza, ele tem um padrão muito alto, um padrão muito bom. De fato, ele Ele é um time que, ao passar dos anos, vem chegando, não conquistando nada, mas vem chegando perto ali das elites, né? Inclusive, ano passado chegou na final contra a LDU na Sul-Americana e perdeu, mas perdeu nos pênaltis, pacha. Mostra que o time ele tá bem avançado, né? Mas enfim. É... E aí o Fortaleza tá em terceiro agora, né? Ninguém esperava de fato. Se a gente for pra ver até o elenco do Fortaleza atual, pode destacar alguns jogadores bons. Você tem, por exemplo, o próprio Serra, né, que nem eu falei. Cara, isso aqui é interessante. Isso aqui é interessante, tá? Olha só. Já para dispensar já os outros, né? Você tem, por exemplo, o Santos, né, o goleiro, ex-Flamengo, tá no Fortaleza. Eu não lembro se ele tá emprestado ou não, mas ele tá no Fortaleza, cogitado em muitos outros times, né? Você tem o Tinga também e tal. O próprio Felipe Jonathan, que eu ouvi que ele tava muito mal no Fortaleza, mas eu não sei agora, tá? Felipe Jonathan, que saiu do Santos, foi pro Fortaleza, e não foi nem empréstimo, de fato, foi dado, né? Ninguém aguentava mais. Assim como você tem alguns jogadores como o Iago Pikachu, que também já tá há muito tempo, né? Enfim, isso aí já é de conhecimento mútuo já, tá? Porém, tem jogadores aqui que eu queria citar. Gente, Breno Lopes e Marinho. Quem que esperava essa dupla jogar juntos no Fortaleza e jogarem bem? Cara, é surreal, sabe? É, assim, eu sei que eu tento remeter nada, tentar não remeter nada ao Santos, mas é impossível com uma situação como essa, sabe? Final da Libertadores, você ter o principal artilheiro do Santos, Marinho, contra o centroavante que fez gol no final dessa Libertadores, Breno Lopes jogando junto. Tipo, é surreal, é surreal. E que de fato eu acredito que os dois têm qualidade de fato, principalmente pro Fortaleza, eu acho muito interessante. Eu acho legal, cara, que o Fortaleza, ele é um time que ele pega muito pelas bordas, né, pelo incrível que pareça. Ele costuma contratar muito jogador que um dia já foi cogitado em real times grandes, né? E real, eles chegaram aí para times grandes, que nem, por exemplo, o próprio Breno Lopes, que nem, por exemplo, o próprio Marinho. E aí depois eles são só jogados, né? O Marinho, por exemplo, depois que ele saiu do Santos, ele foi pro Flamengo, mas depois que ele saiu do Flamengo, ninguém mais queria ele. O Ceará, se eu não me engano, tinha feito proposta para ele. E aí quem chegou? O Fortaleza foi lá e contratou, trouxe ele. E legal, é interessante você testar. O Breno Lopes é a mesma coisa. O Lucas Lima, na época o Lucas Lima ele tinha saído eu acho que era do Palmeiras, ele tinha saído diretamente pro Fortaleza. Cara, é interessante. Gente, o próprio Santos. Eu falo que o Fortaleza ele é muito interessante você analisar, porque há 3 anos atrás esse time seria um absurdo. Felipe Jonathan bem, Marinho bem, Breno Lopes consideravelmente bem, né? O Iago Pikachu ainda mais novo, Renato Kaiser no auge. Não, o auge do Renato Kaiser foi 22, né? Mas enfim.
Pô, é um absurdo, assim, sabe? Mas é muito interessante você ver que é um time que, pô, tá rendendo, é um time que tá indo bem e tal, tudo. E é muito maneiro. Agora vamos lá. Vamos parar pra analisar aqui. É, Aí o Fortaleza pegou, né? Está ali em terceiro lugar, muito que bem. Você tem até, por exemplo, o próprio Iago Pikachu, que já tá há muito tempo no Fortaleza, mas é aquilo, cara. Eu não sei como que nenhum outro time quer contratar o Iago Pikachu, mano. Na verdade, eu acho que até quer, mas o Fortaleza não libera. Porque, mano, ele joga muito, cara. Ele joga muito, ele exerce ali uma, uma uma imponência muito forte, cara. E, tipo assim, você vê, você vê ele no Fortaleza hoje, ele ainda assim ele é muito importante, né? Mas, enfim, falando aqui agora dos outros times que você tem mais pra frente, você pode pegar o próprio Flamengo, né? Que tá em segundo lugar, que era líder. Eu acho que ele era líder na época que eu tinha falado do último episódio. Mas, enfim, ele tá aqui em segundo lugar, né? Com 3 pontos a menos e também com uma partida a menos, né? Válido citar. Então é bem possível que o que? Deixa eu ver o saldo de gols dele. É bem possível que talvez o Flamengo ele ultrapasse o Botafogo, né? No caso, se ele ganhar e ganhar com uma diferença de pelo menos 2 gols, ele já ultrapassa, né? É bem possível. É bem possível, na verdade, é, que ele ultrapasse de fato o Botafogo. Agora, pegando aqui o próprio Botafogo, cara, é interessante, né, cara? Assim, eu falo que o Brasileirão ano passado foi um dos melhores. Um dos melhores, porque você teve. O Brasileirão não, a temporada de fato do ano passado foi uma das melhores, porque você teve, tipo assim, times grandes caindo, que nem o Santos, times grandes ganhando pela primeira vez a Libertadores na sua história, que é o Fluminense, times grandes ganhando pela primeira vez na sua história a Copa do Brasil, que é o São Paulo, e times que não são grandes, mas se acham grandes, né? Disputando a liderança e jogando como nunca, com um aspecto físico maravilhoso que era do Botafogo na época, disputando a liderança do Brasileirão, que é o campeonato mais difícil possível daqui, e perdendo no final. Gente, a chance do Botafogo ganhar o título era mais de 90%. E o Botafogo perdeu pro Palmeiras. Assim, é surreal. É realmente assim, surreal. O Brasileirão no passado foi muito bom. Eu só confesso que o meu coração palpita ali por 21. Pra mim, 21 ali com o Edenilson, 41 anos, é uma coisa que até hoje me marca. Mas enfim. É... E até porque na época o Santos estava bem, né? Mas enfim. 21 não, 20, né? Mas enfim. É... A gente tem um Campeonato Brasileiro realmente muito forte. Parando pra falar agora do Z4, agora é interessante, tá? Gente, a gente tem aqui, ó, 8 times que estão pendurando. E pelo incrível que pareça, nenhum deles é o Criciúma. Cara, isso é surreal. Tudo bem que eu não aumento tanto o mérito deles, porque eles só estão uma posição acima, né? A menos que essa daqui que eu falei. Mas a gente tem Juventude, Grêmio, Vitória, Internacional, Fluminense, Corinthians, Cuiabá e Atlético Goianiense disputando pelo Z4. Ou pelo menos para fugir dele, né? Eu acho justo a gente citar o Juventude porque, querendo ou não, tá, o Juventude tem uma partida atrasada, beleza, mas vamos que o Juventude perdesse e o Flu ganhasse, o Flu já passava o Juventude. Então, tipo assim, meio que tá, o Juventude e o Flu tá na Z4. Então, meio que o Juventude ele tá disputando sim pra escapar do Z4. A questão aqui é a seguinte, né? O mais atípico, o mais atípico é justamente você ver times grandes disputando o Z4. Cara, assim, é, o campeonato é um campeonato que ele é difícil, ele é de fato complicado. Porém, a tendência é sempre que os times pequenos caiam, né? Seja ali pelo futebol jogado, seja ali pela falta de estrutura, né? Enfim, é complicado, se torna real algo complicado, porque os
os, é, os times pequenos não têm de fato aquela estrutura para se manter na Série A. Muitas vezes eles sobem, eles, digamos assim, muitas vezes eles gastam muito na Série B para montar um elenco forte, justamente para subir. E quando eles sobem, eles precisam, justamente quando vira a temporada e eles para eles começar a jogar a Série A, eles precisam se desfazer do time para pagar as contas que fizeram contratando o time para subir. E aí vem um time pior, chega muito empréstimo de time grande, que muitas vezes o time pequeno nem sabe como é que vai pagar e é mais uma aposta do que real um jogador com qualidade, né? Um próprio exemplo disso é o próprio Lucas Barbosa. Porém, que tá dando sorte, tá jogando bem no Juventude. Saiu do Santos emprestado pro Juventude. Mas é justamente essa a questão, né? Pegando aqui desses 8 times, os times que eu vou falar agora, que nos casos são o Atlético Goianiense, Cuiabá, Vitória e Juventude, são times para jogar Série B. Eu tô sendo um pouco injusto com o Cuiabá, mas eu acho que esse ano não escapa. Eu acho que esse ano o Cuiabá não escapa, mano. Eu acho que ele não escapa, tá? O Cuiabá foi bem ano passado, mas agora principalmente que perdeu o Daverson pro Galo, eu acho muito difícil o Cuiabá escapar. Porque o Cuiabá na época, ele tinha o Daverson que salvava muito. O Elton, por exemplo, né? Agora, você tendo jogadores em uma fase, o Daverson mesmo saindo do clube, complica. É uma situação que, assim, cara, realmente é preocupante pro Cuiabá, né? Que não vem tendo um rendimento muito bom no campeonato. Mas, cara, times como o Corinthians, como o Fluminense, como o Grêmio, Internacional, não é algo de se esperar. Eu entendo que, tipo, o Corinthians, ele vem numa penumbra da pega. Mas a gente tá falando do Corinthians, sabe? Pô, é algo que é estranho. É algo que é estranho, né? Mesmo que o Corinthians nos últimos 5 anos vem jogando horrivelmente mal, né? Mas, enfim, a gente tem times como o Fluminense. Cara, o Fluminense ganhou a Libertadores ano passado. O Fluminense está no Mundial. Se o Fluminense de fato cair, se existe um mundo em que o Fluminense cair, o que eu não acho que vai acontecer, né? Porque com a vinda do Thiago Silva é impressionante que o Fluminense ganha todas, é incrível. 4 seguidas ganhando, né? É... o Fluminense vai ser o primeiro time na história a disputar o Mundial de Clubes e estar na Série B. Cara, isso é um completo absurdo. Assim, se eu critiquei a diretoria do Santos, eu critico a diretoria do Fluminense, né? Uma hora a casa ia cair. Uma hora a casa ia cair. Contratar um monte de idoso, uma hora o bagulho ia começar a pegar fogo. Que nem uma coisa que eu falo, que ainda vai acontecer no Santos, tá? Se ele continuar com essa mania de contratar só idoso. Mas ainda vai acontecer no Santos e que de fato aconteceu no Fluminense, pelo menos por esse começo de temporada. Mas acontece que é incrível como que ele quando ele mandou o Douglas Costa embora e trouxe o Thiago Silva, que também é idoso, o time começou a render. Vamos ver se realmente vai continuar assim, mas por enquanto continua no Z4, né? Agora, o Corinthians é complicado, tá? O Corinthians, de fato, cara, se você for parar pra analisar, é um time que, mano, não é de hoje que ele tá mal, tá? É... não é novidade o Corinthians estar mal. Isso é um fato. O Corinthians 21 disputou para não cair, né? 22 teve aquele absurdo que foi aquele Corinthians, né? Com os Galácticos da Fiel. Esse ano ficou acho que em quarto ou quinto, não lembro. Sei que chegou a pegar a Libertadores. Aí 23 foi aquela draga, né? Quase caindo, disputando para não cair juntamente com o Santos. E agora 24 de fato tá caindo, né? Tomara. Mas ainda assim eu acho que é um time que não cai, cara. Eu acho que assim, eu não sei se eu já falei aqui, mas o Corinthians, ele é um time da massa, né? Ele se difere muito de um Palmeiras, ele se difere muito de um São Paulo, que também tem torcidas gigantescas, mas um time, mas o Corinthians, ele, além de ter a massa, ele tem a mídia, tá? O Corinthians pode estar mal, ele vai render muito mais do que ele vai render muito mais do que
um Palmeiras, um São Paulo em questões de mídia, de fato. Mesmo mal, engajamento ruim também é engajamento. Então, ele vai render muito. Então, assim, esse é um dos principais motivos pra mim chegar e falar, mano, eu acho que o Corinthians não cai. Sinceramente, eu acho que ele não cai. É... Enfim, eu acredito que ele não cai, tá? E eu não acho que o elenco seja tão ruim assim. Mas vamos ver, né? O Brasileirão ele surpreende muito. Ele surpreende muito, então vai ser interessante ver esse resto de campeonato. Se a gente for pegar, se a gente for pegar é, o, o resto dos times grandes que estão também disputando o Z4, a gente tem o Inter e o Grêmio. Cara, é aquilo. Da mesma forma, cara, eu acho que assim, é, eu vou falar que é sinceridade, tá? Falar que é a sinceridade. Eu acho que entre todos esses times, se tem um time grande que realmente tem chance de cair, é o Grêmio. Eu tô falando isso na moral. Mas o Grêmio ele tá recuperando, não sei o quê. Ganhou duas seguidas aí. Cara, é o Grêmio, velho. Porque, meu irmão, o Grêmio, ele contratou muito mal. Eu falei isso no começo desse ano. Eu continuo falando, ele contratou muito mal, sabe? É... E assim, acaba sendo complicada porque a temporada não é só de um mês, 2 meses, né? Mas é, se torna complicado porque você tem um Brasileirão que é até o resto do ano e que exige muito de jogador. E o Grêmio ele contratou muito jogador, cara, que você fala, mano, não tem futuro, velho. Sabe? Tipo, Edenilson já tá velho. Soteldo quebra vestiário. Dodi é horrível. Sabe? Contratou lá o Braithwaite lá que jogou no Barça, né? O centroavante horrível também. Mas tem experiência do Barça? Legal, tá, pode ajudar. Mas, pô, cara, é uma puta de uma aposta, num salário alto. Vai dar certo? Ele não é um Luizito Soares, mano. Ele é uma tentativa de Luizito Soares. Mas ele não é um Luizito Soares. Então, tipo, se torna complicado, né? Se torna algo realmente tenso. Agora, os outros times é, é, se torna algo bem diferente, porque você tem, por exemplo, times como Cuiabá, Atlético Goianiense, né? O Cuiabá que ele tem uma frequência muito boa, de fato, ele tem uma frequência positiva, né? Um retrospecto bom no Brasileirão, até porque não caiu até agora, desde que subiu. Mas eu acho que esse ano não escapa, tá? Eu acho que assim, justamente é mais fácil Cuiabá, Atlético Goianiense, o Vitória, Juventude cair do que qualquer time grande. Tanto pela torcida, pela massa que movimenta, tanto pela estrutura que o próprio time tem comparado com os times pequenos, né? Mas enfim, é complicado. Bom, a gente pode falar sobre agora a Copa do Brasil, né? É, a gente teve então mais uma rodada de Copa do Brasil, né? A gente teve mais uma rodada de Copa do Brasil, né? Nesse caso foi as oitavas de final, né? O jogo de volta, o jogo de volta. E cara, teve bastante surpresa, sabe? Porque assim, tem times que eu real esperava, eu real esperava, assim, que esses times fossem cair, e teve times que eu falei, mano, possível que esse time passou. Que coisa, mano, sabe? Enfim, vamos lá. Bom, se a gente for analisar aqui, o primeiro jogo que teve, aqui eu vou pegar só o jogo de volta, tá? Eu não vou falar o jogo de ida também, não. Só no máximo vou falar o agregado. Bom, a gente teve é, Vasco e Atlético Goianiense. O Vasco ganhando de 1-0, agregado deu 2-1. O Atlético começou a ganhar primeiro. Mas, cara, é aquilo que é complicado. Você vê claramente que é, o Atlético em casa começou a ganhar, depois tomou um empate do Vasco, né? E o Atlético ele teve um jogador expulso no jogo de ida e no jogo de volta. É bem complicado, né? Aí é treta pros caras ganhar, né? E perderam pro Vasco em São Januário, é muito de se imaginar. O outro jogo que a gente teve, Atlético Mineiro e CRB, o Atlético ganhando de 3-0.
que começou perdendo de 2-0 pro CRB, pelo incrível que pareça, pois é, a Série B, meus amigos, é forte. E, porra, completamente esperado. O Galo, ele começou perdendo 2-0 e depois ele conseguiu empatar aquela partida, né? E acontecer isso que vocês podem imaginar. Mas, enfim. Aí a gente teve, e passou o Galo então. Depois a gente teve Bahia e Botafogo. Cara, Bahia e Botafogo, que tipo assim, qual que é a questão aqui? O Bahia, ele vem, de fato, né, numa um rendimento muito melhor do que ele teve ano passado. Inegável, tá? O Bahia ano passado disputou para não cair até a última rodada com o Santos, né? Então, assim, você vê agora o Bahia, ele tá bem no Brasileirão. Ele tá em que posição? Tá em sétimo, pelo amor de Deus. O Bahia em sétimo, uma coisa que ninguém esperava também, né? É claro que, pô, o investimento do Grupo City ajudou muito e tal, tudo, mas enfim. Everton Ribeiro, né, e tudo mais. Jean Lucas. Mas, enfim, o Bahia ele vem rendendo muito bem. É até surpreendente, né? Até de fato surpreendente. Mas o Bahia, ele pegou o Botafogo na Copa do Brasil e, cara, olha só, isso é algo assim surreal. Na ida foi 1-1, né? Lá no estádio do Botafogo, Newton Santos. Na volta, no estádio do Bahia, 1-0, básico com 2 expulsos. Meu irmão, cara, assim, o Bahia ganhar do Botafogo é uma coisa que ninguém real poderia imaginar. Sabe? Porque o Botafogo é líder. Tá, é um fato. O Botafogo é líder, tá? E também o material humano do Botafogo é muito melhor que o do Bahia, por mais que o do Bahia também seja forte. Mas, mano, isso é bizarro. E isso só mostra também claramente que eu não sei bem explicar, não sei claramente se é algo real de se orgulhar, se é real um planejamento da diretoria, mas talvez isso seja uma derrota armada. Eu digo assim, o Botafogo, um dos maiores defeitos do Botafogo foi justamente querer focar em muitos campeonatos ao mesmo tempo que estava tentando disputar o Brasileirão. E a gente sabe que não funciona isso. Isso não funciona. Cara, pode ser o elenco do Palmeiras, do Flamengo, que é melhor que o do Botafogo. É difícil você conseguir ganhar os campeonatos, sei lá, 1, 2 campeonatos seguidos. É muito difícil. Mesmo que você tenha elenco titular e reserva, não dá. O entrosamento é diferente, o jogo é diferente, o time joga pior. E o Bahia, o Botafogo, ele perdeu agora nas oitavas, o que, pô, é uma vergonha. O Bahia é uma vergonha, tá? Mesmo que o Bahia esteja bem. É... Mas talvez seja realmente uma tática para o Botafogo focar mais, de fato, no Campeonato Brasileiro. Que é completamente certo. O que é certíssimo, né? É... Claro, aqui ainda muito nas questões do mérito. Eu não sei realmente, eu tenho uma dúvida se o Brasileirão dá mais dinheiro que a Copa do Brasil. Eu acredito que não. Mas assim, cara, o Botafogo tá com aquele gostinho de que, mano, vamos tentar o Brasileirão, vamos ir atrás, sabe? E que convenhamos, né? E que convenhamos. Eu acredito que esse elenco do Botafogo é muito igual ao do ano passado. Ele é mais, digamos que, é, bem fisicamente preparado do que de qualidade. E isso pega muito numa Copa do Brasil. A gente já viu claramente times é, que tinha uma qualidade de jogo maior ganhando, né? E outros com preparo físico deixando de participar nas primeiras rodadas, sabe? Isso é uma coisa até que normal. Porque a Copa do Brasil é mata-mata. É jogo ida e volta, ponto. É ida e volta. Você entendeu? Você não precisa ter físico para você jogar um jogo a cada uma semana. Você não precisa. Agora, um jogo a cada 3, 4 dias, que nem é o caso do Brasileirão, você precisa. Então, assim, vendo claramente que o elenco do Botafogo tem mais um aspecto físico bom do que qualidade, o Brasileirão é de fato uma melhor aposta, tá? Do que a Copa do Brasil, que se o Brasileirão largar, ele, né, ele deixa de disputar, ele deixa de disputar
o campeonatos futuros, né? No caso, se ele deixa de focar no Brasileirão, ele pode cair muito de posições e não disputar uma Libertadores, que também é uma classificação dá dinheiro. Então, enfim, tem todas essas questões aí. Bom, Bragantino e Atlético Paranaense tem nem muito o que, né? Foi assim, foram dois jogos de ida e volta bastante corridos, né? No caso, passou o Atlético Paranaense, um agregado de 5-2, tá? É, cara, de verdade, aí a gente tem um conflito aí de Sul-Americana, né? Dois times fortes, entrosados, tal, mas que deu o Furacão. Bom, eu vou deixar o melhor para o final, tá? Fluminense e Juventude. Caraca, o Juventude passou. O Juventude passou. Meu Deus do céu, cara. Se eu falei que é uma vergonha o Botafogo perder Bahia, imagine o Fluminense pro Juventude. Mas tudo bem, o Fluminense tá mal, tá? E eu acho super certo. Cai na Copa do Brasil, não vai disputar mais nada. Já ganhou o Libertadores ano passado, mano. Já tá no Mundial ano que vem, mano. Para, velho. Foca em não cair, pelo amor de Deus. Eu acho que esse de fato tem que ser o foco da diretoria. Goiás São Paulo, 2-0 São Paulo no agregado, né? Dois expulsos, inclusive, no jogo de ontem. Copa do Brasil. Antes de ontem, né? No caso, o jogo foi ontem, né? Mas o jogo que eu vou falar agora foi antes de ontem. Vamos lá. Grêmio e Corinthians. Cara, o que eu falei vem se tornando realidade. O Grêmio contratou mal. O Grêmio tomou decisões erradas. O Grêmio, ele confiou muito no instinto, né? E, e o Grêmio, ele foi atrás, assim, de trazer jogadores que são mais apostas do que garantias de rendimento. E ele continua fazendo isso. O Grêmio caiu para um Corinthians que está sendo rebaixado, tá? E eu sei que eu falei que a chance do Grêmio cair é muito maior do que o Corinthians, mas um mata-mata é diferente, mano. Um mata-mata é diferente com o Brasileirão, cara. E o mata-mata, um Grêmio, sim, tem total capacidade de ganhar do Corinthians, cara. Fraquíssimo. E empatou na arena. O Grêmio empatou na arena. Pô, perdeu nos pênaltis com o Edenilson errando o pênalti. Ah, pelo amor de Deus, cara. O que eu falei do Edenilson ser ruim? O Edenilson ser uma aposta que no meu Santos cairia super bem, mas para um time de Série A, pô, pelo amor de Deus, cara. Pra um time de Série A é tipo o Patrick pro Galo. Não tem sentido nenhum, no máximo reserva, ponto. No máximo reserva. Agora, o Edenilson também é outra coisa, cara. Se torna real complicado. Se torna real complicado. Né? Mas enfim, a gente teve no caso a queda do Grêmio, tá? O Grêmio ele caindo aí pro Corinthians. E agora vamos chegar no principal jogo, que é Palmeiras e Flamengo, e também é o último que a gente vai conversar aqui, tá? Gente, o Palmeiras ele ganhou do Flamengo no jogo de quarta, mas ele perdeu no agregado 2-1 e o Flamengo passou. A gente tem a queda de um gigante que é o Palmeiras numa Copa do Brasil, tá? É... Assim, cara, aí eu vou dar minha opinião sincera, tá? Sobre o Flamengo não jogou nada. O Flamengo não jogou nada, 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 quarta-feira, tá? Mereceu perder e mereceu tomar a virada ou pelo menos o empate, tá? Mas deu sorte que passou, mas eu acho que, assim, como o Flamengo passou, não vale nem a pena ficar me estendendo aqui, né? E até porque fez um ótimo jogo de ida, então, enfim, parabéns, Flamengo. O problema de fato aqui é o Palmeiras, tá? Cara, o que tá acontecendo com a torcida palmeirense, mano? De verdade. Não, de verdade, o que tá acontecendo? Cara, em que mundo vocês cogitam demitir o Abel Ferreira? Em que mundo vocês cogitam isso? O maior campeão da história do time de vocês é o Abel Ferreira. O Abel conseguiu fazer coisa de um século que vocês não conseguiam, que era ganhar 2 Libertadores. E ele ganhou um ano seguido do outro, tá? E tá na disputa ainda numa terceira, numa quarta, né, no caso. A terceira dele, né, no caso. Cara, o torcedor palmeirense tem merda na cabeça? Eu acho que é interessante a gente destacar os principais problemas que culpam o Abel Ferreira. Primeiro, utilização do Rony. Meu irmão, tudo bem, o Rony ele pode ser ruim, mas cara,
É que nem aquele ditado, mandorinha não faz verão, cara. O Rony tá mal, mas não é porque o Rony tá mal que o Palmeiras não ganha. Não é isso. Se o Palmeiras não ganha, é por causa do conjunto que tá ruim, o conjunto que tá fraco. O jogo no Maracanã foi uma vergonha. Você vai culpar só o Rony. Parece que a culpa é só do Rony. Segundo erro, colocar Felipe Anderson em posições que ele não joga. Colocar ele pra ajudar ali na lateral esquerda. Pô, eu entendo que é um erro do Abel. Mas ele tem como você desculpar. Tem como você falar, pô, não. Existe um mundo que ele tá testando. Uma hora ou outra ele vai ver. Mano, o Abel Ferreira, na minha visão, é o melhor técnico pra assumir a seleção brasileira. Até na frente do Dorival. Cara, ele não ganhou 2 Libertadores, Copa do Brasil, Brasileirão à toa. Ele sabe o que ele tá fazendo. Não é torcedorzinho que reclama e pede a saída dele, torcedor Nutella, que tem razão. Cara, não tem. Por mais que ele tá errando, ele tem que testar. Ele tá testando. Ele sabe, uma hora ou outra ele vai falar, pô, mano, isso não dá certo. Uma hora ou outra ele vai falar. Você entendeu? A torcida, cara, a torcida do Palmeiras ir pro CT do Palmeiras para protestar, tá de brincadeira, velho. Não é possível. Cara, não é. Parece que é piada isso. Parece que é piada. Piada. Qual que é o sentido? O Palmeiras. Ai, mas o Palmeiras. Eu acho engraçado que a desculpa do palmeirense muitas vezes é. Ai, o Palmeiras é, ele caiu pro Flamengo. Ele tá caindo de posição no Brasileirão. Ele tá muito mal. Nossa, ele vai cair pro Botafogo. Mano, você tá dizendo isso com base no quê? No quê? O Palmeiras tem muito mais elenco que o Botafogo. O Palmeiras tem muito mais qualidade que o Botafogo. E é jogo de ida e volta. A gente sabe que o Abel é um inferno. E a volta é no Allianz. Cara, não tem essa, cara. Não tem essa. O Palmeiras não tem elenco para disputar 3 campeonatos, cara. E o Palmeiras ainda assim é cotado para ser líder do Brasileirão. O Abel ele tá em queda, mas não é de se demitir ele nunca, cara. Nunca. Nunca. Vocês têm noção disso? Vocês têm noção disso? Pelo amor de Deus, mano. Eu falo que torcedor palmeirense tem merda na cabeça, cara. Que chora com tudo, mano. Chora com tudo, cara. O elenco do Palmeiras é bom, mas não é o elenco qualificado para jogar 3 campeonatos. Nem o do Flamengo é, imagina o do Palmeiras. Nem o do Galo é, imagina o do Palmeiras. Botafogo, que é líder, não é. Eu acho que o torcedor palmeirense ele tem que priorizar o quê? Os títulos que mais importam. Pô, pelo menos eu como santista, eu acho que um Brasileirão e uma Libertadores é muito mais importante que uma Copa do Brasil. Pô, o meu time, o Palmeiras, na minha situação como palmeirense, ele cair de uma Copa do Brasil, pô, tá na Libertadores, pô, tá no Brasileirão, vamos lá, vamos tentar. O Abel ele tá errando, tá, não sei o quê, mas pô, o time ainda tá disputando a liderança do Brasileirão, pô, o time ainda tá numa oitava de Libertadores. Eu vou reclamar do quê? Sabe, eu acho que é isso que o torcedor palmeirense ele tem que olhar. Ele tem que olhar. O torcedor palmeirense ele chora muito. Eu vi muito torcedor palmeirense criticando a Leila, falando: Nossa, Leila, fora do meu Palmeiras, Leila, você não representa a CEP. Não representa. A Leila não contratou ninguém, o Palmeiras foi campeão brasileiro. Lucro 100%. Vocês estão entendendo o nível? O nível? Cara, é surreal. Assim, torcedor palmeirense é o pior tipo de torcedor que tem. E eu acho que ultrapassa o flamenguista, cara. Porque eles choram de barriga cheia, mano. Eles procuram arrumar problema pra uma coisa que não tem. Tudo bem, eu não vou negar. Eu ficava puto quando o Diniz ele botava o Sanches de lateral no Santos. Eu ficava revoltado. Mas o Santos tava disputando rebaixamento, cara. O Palmeiras tá disputando liderança do Brasileirão, mano. Pô, tem uma certa diferença. Tem uma certa. E mesmo assim, e mesmo que o Palmeiras estivesse disputando rebaixamento, o rebaixamento do Palmeiras seria muito menos marcante que o rebaixamento do Santos, que seria o primeiro da história. O Palmeiras seria o terceiro. E quarto, né? Se o Santos não tivesse.
salvado eles em 2014. Mas Thiago Ribeiro, mas enfim. É isso, gente. Eu acho que o torcedor palmeirense tem que ter calma. Ele tem que ter calma. O Palmeiras ele não tem elenco pra jogar 3 campeonatos, tá? Saiu do menos importante, disputa Libertadores, disputa Brasileirão, calma. E elenco também tem. Dudu tá voltando de lesão, Mike tá jogando bem, tá? Eu entendo que Gabriel Menino, Marcos Rocha, é, até o próprio o Rony tá horrível, tá numa draga, mas vocês ainda têm Aníbal Moreno, sabe? Até o próprio, por exemplo, Felipe Anderson que chegou, que falam que ele tem muita qualidade, que está jogando bem, pena que está jogando na posição errada, graças ao Abel. Mas calma, calma, torcedor palmeirense. O Palmeiras ele vai voltar à elite. No caso, ele nunca deixou. Quer dizer, nunca deixou assim, eu falo nos últimos anos. O Palmeiras cair no campeonato não quer dizer que ele deixou da elite. O Palmeiras deixar a elite é ele literalmente não disputar mais nada e ficar ali pelo menos abaixo do G4. Aí eu posso falar, não, beleza, o Palmeiras ele tá ruim, tá ligado? Agora, mano, se o Palmeiras cai da Libertadores contra o Botafogo, ele ainda é elite, cara. Ele tá disputando liderança, mano. Acabou. Sabe? Claro, existe diferença de elite, né? O Botafogo, ele. O Botafogo considera elite. Mas o Bahia, por exemplo, ele tá bem, mas eu não considero o Bahia elite. Entendeu? Tem essas diferenciações, mas enfim. O Galo, por exemplo, não tá tão bem, mas o Galo, ele é uma elite. Mas enfim. Gente, é isso. Tá? Espero que vocês tenham gostado aí. Desse episódio foi basicamente para falar sobre Copa do Brasil e Brasileirão, tá? Fiquem ligados aí nos próximos episódios. É isso, gente. Muito obrigado e valeu. Até mais.